Paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus. Você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. E eu convido você a refletir nesta mensagem gloriosa da Palavra de Deus para o seu coração, que se encontra em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 4. Vamos refletir nesta mensagem. Eu lhe convido também a conhecer meu canal aqui no YouTube. Se você gostar, eu lhe convido a se inscrever, a dar uma força em nome de Jesus. Palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4 está escrito: Não sabeis, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Que palavra gloriosa! Que palavra abençoada para o seu coração. O capítulo 7 de Romanos, versículo 1 ao versículo 4, Paulo usa uma alegoria. Paulo usa o exemplo de um casamento. E ele diz: a mulher está sujeita ao marido enquanto ele estiver vivo. Quando o marido morre, a lei morre junto com o marido. Quando o marido morre, esta mulher que estava sujeita, que estava submissa ao marido, ela está livre da lei do marido. Mas se o marido estiver vivo e ela for de outro homem, ela será chamada adúltera. Paulo fala esta palavra para as pessoas que receberam a lei. Quais as pessoas que receberam a lei? A lei foi dada para quem? Para as 12 tribos de Israel. Então Paulo nesse texto não está falando para os gentios, mas para os israelitas, que faziam parte da igreja que estava em Roma. E aquele povo queria viver na lei. A lei que era dividida em 3 aspectos. Tinha a lei moral, a lei espiritual e a lei cerimonial. A lei espiritual fala da reverência para com Deus. A lei espiritual fala: não terás outro Deus diante de mim. Não te encurvarás, não te prostrarás
a nenhuma imagem de escultura, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Isto é lei espiritual, esta lei é eterna. E existe a lei moral. A lei moral diz: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. É a lei moral. Ela é eterna também. Porém, existe uma parte da lei que se cumpriu em Cristo. Existe uma parte da lei que hoje, século 21, não precisa ser cumprida. É a lei cerimonial, é a lei das sombras, que foi realizada em Cristo, que foi cumprida em Cristo. E é isto que Paulo está ensinando em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4. Está dizendo: irmãos, o marido, Jesus, já te libertou da lei. Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele te libertou da lei. Você não tem necessidade hoje de viver pela lei cerimonial, a lei das sombras. O que era a lei cerimonial? O que era a lei das sombras? Sacrifícios. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Sacrifícios que serviam para tirar o pecado das pessoas. Hebreus capítulo 10. Ora, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, os sacrifícios para tirar pecado hoje não é necessário. Deus não te vê como um pecador, como uma pecadora. Você não tem que fazer sacrifícios para agradar a Deus. Você não tem que pagar preço para ser perdoado, perdoada por Deus. Deus, através de Cristo, já te justificou, já te perdoou de todos os teus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha, Deus não te vê como um pecador, como uma pecadora. Capítulo 2, versículo 10 de Colossenses está escrito: e estai perfeito nele. Em Cristo tu estás perfeito. Em Cristo tu estás perfeita. E quando a Bíblia usa esta expressão, não é em um nível carnal. Na carne, todos nós pecamos. Temos pecados, temos falhas em nossa carne. Em nossa natureza carnal. Claro que temos pecado. Claro que erramos. Mas lembre-se, Jesus
não morreu pela tua carne. Jesus não morreu pelo teu corpo físico, pela tua matéria. A matéria vai para o pó. A carne vai para a sepultura. O Espírito, pelo qual Jesus morreu e ressuscitou, não tem pecado. Por isso diz a expressão: a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Ei, você não precisa de sacrifício para tirar pecado. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário já te purificou de todo o teu pecado. A lei cerimonial, a lei do sacrifício, onde as pessoas estavam presas, agora que Cristo morreu e ressuscitou, está livre. Está livre. A lei também tinha o aspecto da sombra. A sombra não é real. Você não consegue tocar na sombra. Você não consegue mexer na sombra, pegar na sombra. A sombra é um ponto de referência para nos conduzir a uma realidade, a algo que é real, a algo que é palpável. A sombra, a lei da sombra. O sábado era uma sombra que apontava para Jesus. Por isso que você não pode e não deve guardar sábado, não tem necessidade. Não tem necessidade. O sacrifício do jejum não tem necessidade. Não precisa. A chamada agora é para viver pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 7. O justo viverá da fé. E Paulo é usado por Deus para explicar e dizer: meus irmãos, vocês não sabem que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Quem é o marido aqui, do qual Paulo está falando e usando como exemplo? Jesus. O marido já morreu. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, está livre da lei. E não será chamada adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Está vendo você? Pelo corpo, pela morte de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Jesus, ao morrer, te libertou da lei. Jesus, ao morrer, te libertou. A mensagem de Cristo liberta. A mensagem de Cristo é uma mensagem libertadora.
João capítulo 8, versículo 31 ao 33. Dizendo ele estas coisas, Jesus, muitos creram nele. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que esta palavra liberte você. Você está livre de cerimonial. Você está livre de sacrifícios. E a sua chamada é viver pela fé. Mas infelizmente, estamos vivendo e vendo em muitos e muitos lugares doutrinas que aprisionam aqueles que Cristo libertou na cruz. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que me enviou, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é minha ou se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Olha, existem muitas pessoas que estão falando de si mesmo em cima dos púlpitos. Existem muitas pregações onde os pregadores, os mensageiros, estão falando de si. Não são mensagens inspiradas, enviadas por Deus. Toda mensagem que te aprisiona, toda mensagem que te coloca medo, prisão, julgo, esta mensagem, esta doutrina não é de Deus. A mensagem de Deus liberta. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é um culto de libertação que liberta. O que liberta é a verdade. A verdade liberta. E a verdade é: em Cristo você não precisa de nenhuma cerimônia para agradar a Deus. Em Cristo você não precisa de nenhum sacrifício carnal, como jejum. Você não precisa para agradar a Deus. Para agradar a Deus, você não precisa se submeter às regras da igreja. Para agradar a Deus, você não precisa seguir uma religião. E o que é uma religião? É um conjunto de doutrina, de ensino que aprisiona, que prende. Repito, se você está em um lugar onde a doutrina, onde o ensino te coloca medo, te aprisiona, onde você
vive aprisionado, aprisionada, lembre-se, você está vivendo dentro de um calabouço. Você está vivendo dentro de uma cadeia, aprisionado, aprisionada, sendo que em Cristo você já foi liberto. Você já foi liberta. Isto não é ensinado na igreja. A igreja não ensina isto para você. Porque quanto mais pessoas presas, melhor para a igreja. Esta é a realidade. Então, medite nesta palavra. Não sabeis, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei. O seu marido, Jesus, já morreu para te libertar da lei. A lei que aprisiona, a lei que julga, a lei que ameaça. Jesus já morreu para te libertar da lei. Jesus, na cruz do Calvário, já morreu por você. E quando ele ressuscitou, deu-se início a uma nova era, a um novo tempo, a um novo período, o da graça. Você está no tempo da graça. E o que prevalece, e o que está em vigor no tempo da graça é a lei moral e a lei cerimonial, tanto para israelitas como para gentios, tanto para judeus como para você. É para nós a lei espiritual, é para nós a lei moral, é para nós viver, é para nós cumpri-la, mas a lei cerimonial, a lei da sombra, já passou. Receba esta palavra, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.